Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E hoje, neste vídeo, é Escola Sabatina. Temas do Evangelho de João, lição número 4. Testemunhas de Jesus como o Messias. Antes de eu falar sobre este assunto, preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, preciso da divulgação de vocês para o meu canal ficar conhecido e para que vocês possam aprender sobre mais sobre a palavra de Deus. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor vai estar comigo, Senhor, para essa lição maravilhosa sobre a vida de Jesus nos temas de Evangelho de João. Por isso, meu Deus, fique comigo esses minutos e segundos e faça-me de mim o seu servo, para que as pessoas possam aprender mais sobre a vida de Cristo, o seu Filho, Senhor, meu Deus. Por isso, tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos e irmãs em Cristo, vamos com a lição número 4. Testemunhas de Jesus como o Messias. O verso para memorizar a lição de sábado. E em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Sem dúvida, Jesus deu às pessoas evidências bíblicas poderosas que confirmaram as reivindicações que ele fazia sobre si mesmo. Inclusive esta, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, verso 47. No entanto, há algo a mais: transformar água em vinho, alimentar milhares de pessoas com apenas alguns pães, curar o filho do oficial, curar o paralítico no tanque de Betseba, dar visão ao cego de nascença, ressuscitar Lázaro dentre os mortos. O evangelista recorre a inúmeros eventos e pessoas para dar testemunho de quem é Jesus. Judeus, gentios, ricos, pobres, homens, mulheres, governantes, pessoas comuns, instruídos e pessoas sem educação formal. João aponta até mesmo para o testemunho do próprio Pai e para as Escrituras. Todos dão evidências da identidade de Cristo. O estudo desta semana começa com o poderoso testemunho de João Batista. Outras testemunhas também sobem ao palco: André e Simão, Pedro, Felipe e Natanael, e uma testemunha bastante inesperada, o fariseu Nicodemos. Mas outra testemunha fica nas sombras: o outro discípulo que estava com André, o próprio João, irmão de Tiago. A lição de domingo: o testemunho de João Batista. Como vimos na lição da semana passada, o Evangelho de João começa com Jesus Cristo, a palavra ou o verbo, em sua existência eterna antes da criação. Mas no mesmo prólogo de João, João Batista aparece como testemunha de Jesus. Alguns judeus da época esperavam dois Messias, um sacerdotal e outro real. João ensina claramente que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, era um testemunho do único e verdadeiro Messias. Pergunta número 1. Como João Batista explicou sua identidade, seu ministério e sua missão? Os líderes religiosos enviaram sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. Diante das altas expectativas messiânicas que havia na Judéia, era importante que João Batista esclarecesse sua relação com essas expectativas. Ele não era a luz, mas tinha sido enviado por Deus para dar testemunho da luz e preparar o povo para a vinda do Messias. Por isso ele respondeu de maneira tão clara quanto possível: eu não sou Cristo. Além disso, João batizava com água, mas Cristo batizaria com o Espírito Santo. João não era digno de desamarrar as correias das sandálias de Jesus. Cristo era mais importante do que João, porque existia antes dele. Jesus era o Filho de Deus, e João apenas apontou para ele. Pergunta número 2. Como o Evangelho de João usa esses versículos do profeta Isaías? Em uma época de estradas esburacadas e cheias de pedras,
Às vezes, servos eram enviados à frente do rei para nivelar a superfície das estradas e eliminar curvas acentuadas para suavizar o caminho do rei. Assim, cumprindo a profecia de João, veio a fim de preparar o coração das pessoas para Jesus. A pergunta no rodapé: de que forma, como adventistas do sétimo dia, devemos cumprir o mesmo tipo de ministério que João Batista realizou? Quais são os paralelos entre nós e ele? Hoje em dia, pode ser que os adventistas do passado, os nossos antepassados, viveram um pouco dessa experiência, divulgando a palavra, compartilhando com as pessoas sobre a vida de Jesus, explicando mais sobre o Evangelho, sobre profecias, porque a igreja adventista é uma igreja profética. Ela nasceu para ser uma igreja profética. Ela nasceu lá em 1844 com desapontamento. Ela não foi fundada, mas ali, em 1844, ela começou o movimento adventista. A igreja adventista mesmo foi criada em 1863. Mas ali, ela começou, era uma liga, era profética de quem creia na palavra, de quem creia na palavra. Aquelas pessoas que creram na palavra. Não desistiram do desapontamento. Elas continuaram acreditando. Era por isso que naquela época poderia acontecer de levar as profecias e de anunciar o Evangelho. Mas hoje ele está na escassez de ser uma igreja profética. E hoje nem assim compartilhe o Evangelho. Algumas igrejas sim, eu não vou generalizar todas, mas a maioria distorce a palavra. E de que maneira quais são os paralelos entre nós e ele? Quer dizer que a gente tem que sair pregando a palavra, pregando o Evangelho, pregando as profecias para as outras pessoas. A gente ainda tem que continuar evangelizando. Não foi só na época, continuar. Lição de segunda-feira: o Cordeiro de Deus. A nação hebraica esperava. Essa lição de segunda-feira: o Cordeiro de Deus. A nação hebraica esperava um Messias que libertasse de Roma. Um dos objetivos do Evangelho de João era mudar a compreensão dos leitores sobre o Messias, mas para que reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do Rei vindouro. O Messias não seria um governante terrestre. Ele tinha vindo para cumprir todas as promessas do Antigo Testamento a respeito dele, mesmo inclusive ao seu autossacrifício em favor do mundo, e para restaurar o relacionamento entre Deus e o seu povo. A pergunta número 3. Que proclamação João Batista fez sobre Jesus? Que imagem ele usou para retratá-lo e por que ela é tão significativa para a compreensão de quem era Jesus e qual seria sua missão? A declaração de João Batista sobre Jesus como Cordeiro de Deus confirma o propósito do Evangelho de João, que é trazer uma compreensão renovada da obra e da natureza do Messias. Jesus seria o cumprimento das promessas do sistema sacrificial, remontando a promessa do Redentor, dada pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando no batismo de Jesus, João o apontou como Cordeiro de Deus, nova luz foi projetada sobre a obra do Messias. A mente do profeta foi dirigida às palavras de Isaías, como o Cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías capítulo 53, verso 7. Quem escreveu essa mensagem foi a serva do Senhor, Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 99. Pergunta número 4. Como esses versos... Leia Marcos 10, 45, Romanos 5, 6 e 1 e Pedro 2, versículo 24. Como esses versos nos ajudam a compreender o papel de Jesus como Cordeiro de Deus. Ainda que João Batista precisasse conhecer mais sobre o ministério de Jesus, tinha certeza de que ele era o Messias prometido, aquele que viera cumprindo as profecias. A pergunta no rodapé:
Pense mais profundamente em Jesus como o Cordeiro de Deus. Que imagens esse título lhe traz à mente e como a sua ligação com o sistema sacrificial do Antigo Testamento o ajuda a apreciar o grande preço da salvação. E como ajuda? Eu creio que tudo isso aconteceu. Jesus veio, morreu por nós para nos salvar do pecado e para nos levar à vida eterna. Eu creio nisso. E você crê? Se não crê, basta crer e acreditar em Jesus Cristo. Porque esse será o grande preço da salvação, a graça, de você alcançar a graça. Lição de terça-feira, os 2 discípulos de João. 2 discípulos de João estavam com ele quando Jesus passou. João declarou: Eis o Cordeiro de Deus. Ao ouvir a mensagem sobre o Cristo que cumpria as profecias sobre a vinda do Messias, deixaram João para seguir a Jesus, reconhecendo que ele era maior do que João e era um cumprimento da mensagem do profeta. Pergunta número 5. Que esses 2 discípulos fizeram depois de ouvir o testemunho de João Batista sobre Jesus? Desejando estar com Jesus, aqueles discípulos passaram um dia com ele. Imagine que coisas incríveis eles aprenderam e experimentaram naquela oportunidade. Imagino que você está junto com o Criador, junto com o Salvador, Jesus Cristo, o Redentor, que morreu para nos salvar. Que alegria, que maravilha, nós estarmos do lado do Senhor, conversando com o Senhor. Muito maravilhoso. Imagina esses 2 discípulos, que alegria que teve. Estar do lado de Jesus. Devem ter sido realidades transformadoras, porque em pouco tempo o desejo deles era compartilhar aquela experiência com outras pessoas. André, um dos 2 discípulos, imediatamente encontrou seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Quando André levou seu irmão a Jesus, ele imediatamente mostrou que o conhecia, dizendo: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas. Jesus conhecia e entendia Pedro. A verdade de que Cristo conhece as pessoas é um tema recorrente em João. Se João e André tivessem sido dominados pela incredulidade que caracterizava os sacerdotes e líderes, não teriam se colocado como discípulos aos pés de Jesus. Teriam se aproximado dele como críticos para julgar suas palavras. Esses primeiros discípulos não fizeram isso. Haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então reconheceram a voz do Mestre Celestial. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino das Escrituras do Antigo Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sobre nova luz. Ellen G. White, o desejado de todas as nações. Página 101. Toda a ênfase do Evangelho de João é trazer a luz de quem é Jesus, para que esta boa nova pode ser compartilhada com o mundo. Pergunta no rodapé: de que forma Cristo e a sua fé nele transformaram a sua vida? Que outras mudanças você ainda gostaria que acontecessem? De que forma Cristo e a minha fé transformaram a minha vida? Depois que eu saí da católica, fui para a igreja profética, peguei ainda no finalzinho da igreja profética adventista, eu me apaixonei pela palavra. Eu já era apaixonado, mas eu me aprofundei cada vez mais. Me apaixonei pela palavra de Deus, me apaixonei pelas profecias e cada vez mais andarei apaixonado, andarei mais crendo na palavra. E você? Aconteceu alguma coisa? Mudou alguma coisa na sua vida? Deixe nos comentários. Compartilhe o seu testemunho. Lição de quarta-feira. Felipe e Natanael. Pergunta número 6. O que Felipe acreditava em relação à identidade de Jesus?
Felipe era de Betsaida, assim como André e Pedro. Ele encontrou Natanael e lhe contou sobre Jesus. João chamou Jesus de Cordeiro de Deus. André disse a Pedro que havia encontrado o Messias. Mas Felipe menciona Jesus como aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram e acrescenta o nome de Jesus de Nazaré. Referência a Nazaré desencadeou a forte reação de Natanael. Natanael tinha preconceitos contra Nazaré. Um rei não viria de tal local. O preconceito cega os olhos, impedindo-os de ver que as pessoas são. Felipe parece ter reconhecido, talvez a partir de conversas anteriores com Natanael, que o modo adequado de lidar com o preconceito não é o debate, mas convidar a pessoa a experimentar a verdade. Ele disse, venha ver. Foi isso que Natanael fez. Pergunta número 7. Como Jesus convenceu Natanael de quem ele era e qual foi a resposta do discípulo? O texto bíblico não menciona como Natanael respondeu ao convite de Felipe. No entanto, ele se levantou e foi ver. Sua amizade com Felipe era mais forte do que o preconceito, e sua vida mudaria a partir daquele momento. Jesus diz palavras bonitas sobre Natanael, um grande contraste que o próprio Natanael havia dito sobre Jesus. O discípulo respondeu surpreso porque afinal não o conhecia. Depois Jesus disse o que tinha visto debaixo de uma figueira, e essa declaração convence Natanael. Por discernimento divino, Jesus viu Natanael orando e buscando a verdade debaixo daquela árvore. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, páginas 102 e 103. Natanael então fez uma confissão, cheia de entusiasmo, chamando Jesus de mestre, Rabi, filho de Deus e rei de Israel. A revelação de um fato aparentemente insignificante levou a uma confissão de fé. Lição de quinta-feira. O testemunho de Nicodemos. Quer dizer, voltando à lição número 4, antes de eu falar da lição número 4, não, da lição de quarta-feira, cara, Natanael tinha um grande preconceito com Nazaré. Cara, ainda fala para Felipe. Cara, viria algum bom rei de Nazaré? Cara, as coisas lá não prestam. Cara, não tem nada lá, não tem sinagoga, não tem nada. Cara, viria alguma coisa boa de Nazaré? Cara, ele fala para Felipe. Cara, Felipe insiste com ele, venha ver. Cara, chegou o Messias. Cara, o Messias veio. Cara, como prometido na lei de Moisés. Cara, ele convence Natanael. Cara, Natanael foi. Aí, cara, Natanael, cara, encontrou Jesus e Jesus falou para Natanael, cara, eu te vi debaixo da figueira. Cara, você é um homem justo. Cara, você é um homem que não tem contradição. Cara, ainda mencionou Jacó, né, que enganou a Isaac, né? Cara, você não tem um engano. Cara, Jesus fala para ele. Cara, eu te vi debaixo da figueira. Cara, encheu os olhos de Natanael. E depois disso, Natanael seguiu Jesus e, como se diz, creu em Jesus. O testemunho de Nicodemos, a lição de quinta-feira, pergunta número 8. Como o testemunho de Nicodemos reforça o tema central do Evangelho de João. Nicodemos era mestre em Israel e seu abstado membro do Sinédrio. Seu testemunho tem papel importante por vários motivos. Ele se referiu a Jesus como Rabi e apontou os sinais que Jesus fazia como evidência de sua missão divina. Antes que Nicodemos percebesse, ele já mencionava evidências de que Jesus é o Messias. Nicodemos entendia os sinais como evidência do chamado divino de Jesus, mas não como alguma coisa que apontasse para ele como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Por isso, Nicodemos procurou Jesus levando algumas dúvidas. Naquele momento, ele não reconhecia Jesus como Cristo. Pergunta número 9. O que Jesus disse a Nicodemos para mostrar que o conhecia? Jesus conhece o coração de cada pessoa. Sua resposta a Nicodemos parece abrupta, mas ele vai direto ao assunto. Embora os judeus acreditassem que os gentios precisavam ser convertidos, muitos não entendiam que eles também, mesmo fazendo parte do povo escolhido, precisavam de uma experiência de conversão. Ninguém nasce salvo, independentemente da sua nacionalidade ou da igreja.
em que foi criado. A maravilhosa herança dos judeus que remonta a Abraão, sem dúvida, lhes oferecia privilégios. Romanos 3, verso 1 a 2. Mas isso não era suficiente. Jesus disse a Nicodemos algo impensável. Ele, mestre e líder em Israel, precisava nascer de novo do alto. Jesus então confrontou Nicodemos com a sua própria ignorância espiritual. Em outras palavras, como é que você, um mestre tão respeitado, não sabe disso? Deve ter sido uma repreensão muito forte. Apesar de quaisquer dúvidas que Nicodemos tivesse a respeito de Jesus naquele momento, depois ele se uniria aos seguidores de Cristo. Pergunta no rodapé: o que significa nascer de novo e por que Jesus deu tanta ênfase a isso? O nascer de novo era nascer do Espírito, era nascer aceitando Cristo como seu Salvador. Ah, mas não é sendo batizado? Se você já foi batizado, não precisa se rebatizar. Não precisa se rebatizar de novo. É aceitar Cristo em sua vida. Ora, ajoelhe no chão. Fala: eu aceito, Senhor, no meu coração e minha vida. Aceito Cristo em meu coração e minha vida, em minha mente, em meu ser. Aceito em tudo. Vou respeitar sua lei. Vou respeitar a sua palavra. É isso que você tem que fazer. O nascer de novo é isso. Aceitar Cristo todos os dias de sua vida. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Nicodemos examinou as Escrituras de maneira nova, não para discutir uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Ao submeter-se à direção do Espírito Santo, começou a ver o reino de Deus. Por meio da fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é do nosso Salvador. Ela não obtém nada. Ela é a mão de que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos. O remédio contra o pecado, o arrependimento vem de Cristo tão certamente como o perdão. Todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que brilha da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem daquele que age em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração e podemos dizer com Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. O desejado de todas as ações, páginas 130 e 131. Então, irmãos e irmãs em Cristo, esse foi a lição número 4, os testemunhos de Jesus como o Messias. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para proclamar a tua palavra, falar sobre mais a vida de Jesus, falar sobre os discípulos, do que os discípulos creram em Jesus, andaram junto com Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas este vídeo e vários vídeos. Mais de 130 vídeos eu tenho aqui no meu canal. Eu preciso que vocês divulguem o meu conteúdo. Eu preciso que vocês assistem e gostem. E divulguem o meu canal com as outras pessoas para que as pessoas possam conhecer o meu conteúdo. Eu preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.